Bem-vindos, aqui é o Dr. Renar Pacheco e nessa maratona de aulas eu estou ensinando terapeutas ou então aspirantes a terapeutas a tratarem a ansiedade dos seus pacientes de forma 100% natural. E nessa aula eu vou falar sobre a importância de identificar e como identificar os pensamentos automáticos, que são a causa raiz da ansiedade. E vamos aprender uma forma de como desafiá-los, ou seja, de reduzir o peso desses pensamentos. E isso faz o que pelo paciente? Bom, faz com que o paciente se regule e cesse a crise de ansiedade. E eu vou te mostrar também a forma correta de se utilizar essências florais, combinando com a identificação do pensamento, para que assim a gente acelere o tratamento da ansiedade. E caso isso soe bom demais para ser verdade, dá só uma conferida nessas histórias reais que eu vou colocar a seguir. Meu nome é Tássia Cunha, sou terapeuta já faz 4 anos. Também sou especialista de mulheres, trabalho somente com mulheres. A minha especialidade é ansiedade, depressão, emagrecimento. E aí, como é que foi esse teu processo de aprendizado com nós sobre esse método que a gente tem de identificação de pensamento e o quanto isso foi valioso para sua prática terapêutica? Eu consegui ver além do que eu já fazia com os meus pacientes. Então, antes eu via mais os sintomas da ansiedade. Hoje eu consigo ver qual é o gatilho, o que está acontecendo, o ambiente que essa pessoa está vivendo, com quem ela está se relacionando, como está no trabalho, com a família. Como é o dia a dia dessa pessoa e o que ela está pensando quando ela não consegue dormir direito. Então, o TCC ali é muito importante, assim, ó, é fantástico. A melhora é ali em torno de 99%, porque tu consegue entender realmente o que está se passando na vida do teu paciente. Sou José Antônio, naturopata e psicólogo aqui em Dourados, na rua Dr. Nelson de Araújo, número 26, bem no centro de Dourados. Trabalho muito com várias patologias, a ansiedade em si, e muitos dos cursos que eu fiz no Centro Ravid, há muitos anos, sou parceiro deles, e faço com o professor Renar Pacheco, um jovem extraordinário no conhecimento e extremamente dedicado na função de ensinar aos outros. A todos vocês eu digo, se querem crescer profissionalmente, procure o Centro Ravid e converse com o Renar. Um grande abraço a todos. Sou Miriam Moraes, psicóloga e terapeuta integrativa. Fiz minha primeira formação no Centro Ravid em 2013 e de lá para cá tenho feito várias atualizações. O professor Renar Pacheco tem nos ensinado várias abordagens para estarmos trabalhando com a ansiedade, que tem sido, assim, uma procura muito grande de vários clientes. E através desse conhecimento, tratando a ansiedade de forma totalmente natural, temos conseguido obter resultados extraordinários. E eu sou muito grata ao professor Renar e ao Centro Ravid por estarmos juntos nesse propósito que é transformar vidas. E olha só, caso você queira conferir outras histórias reais, eu criei uma playlist em nosso canal do YouTube com mais várias entrevistas com terapeutas formados por nós, todos contando suas histórias e com certeza você vai se identificar com alguma. E se você caiu de paraquedas aqui nessa aula, eu quero te falar que no episódio passado eu te contei sobre como esse método que faz eu e centenas de terapeutas que eu já ensinei a tratar a ansiedade. Eu te conto lá como ele veio parar em minhas mãos e por que eu decidi apresentar ele para tantas outras pessoas. E nesse conteúdo anterior eu mostrei o jeito errado de tratar a ansiedade baseado naquilo que acontecia comigo quando eu não tinha sucesso e baseado naquilo que eu observo também em terapeutas que não conseguem sucesso. E para quem escuta pela primeira vez esse erro de forma resumida, que pode ser o seu caso se você caiu aqui de paraquedas, esse erro ele vai até mesmo parecer contraintuitivo. Vai parecer que não faz sentido o que eu falei nessa aula. Mas faz, e muito. Não só faz, como é real. Tentar continuar naquele caminho provavelmente vai arruinar a sua carreira. E esse erro, no caso, que vimos no episódio anterior, é manter o foco da consulta em acalmar a ansiedade, e isso não resolve nada. E às vezes, vicia o paciente em um circuito dopaminérgico de prazer que pode até intensificar a ansiedade. Falei também sobre o pensamento equivocado de suplementação e de fitoterápicos ou então os benzodiazepínicos, que na verdade não resolvem nada e que podem inclusive provocar efeitos rebotes. E encerrei falando que a falta de um mapa em seus atendimentos muitas vezes é o que te sabota. Então olha, se você não conferiu essa aula 01, eu recomendo que você volte e a assista primeiro. E bom, nessa aula agora eu vou te contar o jeito certo de aprender a tratar a ansiedade de forma natural. Primeiro, você precisa decorar o seguinte:
seu paciente não é ansioso. Ele aprendeu a ser ansioso. E a vida, ainda bem, é assim, né, gente? A gente aprende uma coisa, depois aprende outra, depois aprende que aquela primeira coisa estava errada e tá tudo bem. E se ele aprendeu a ser ansioso, agora ele vai aprender a deixar de ser ansioso. E como que essa aprendizagem a ser ansioso acontece? Do ponto de vista da neurociência, a aprendizagem ela é compreendida como modificações do sistema nervoso central que ocorrem quando um indivíduo é submetido a estímulos ou então experiências de vida, que serão traduzidas em modificações cerebrais. Em outras palavras, neuroplasticidade. Isso quer dizer que o cérebro cria circuitos quando aprende algo novo. Ou seja, se eu faço A e tenho o resultado B, o cérebro cria um circuito onde espera que toda vez que eu faça A, eu tenha resultado como B. Só que, claro, esse é um processo extremamente sofisticado. E nesse fluxo nós precisamos ter atenção, motivação, emoções e funções executivas. Em outras palavras, para eu aprender algo novo, eu preciso estar atento ao conteúdo, eu preciso ter uma motivação, ou seja, eu espero que algo aconteça no final desse processo de fluxos e caso exista uma associação com uma emoção dentro desse fluxo, a aprendizagem ela é mais fixada ainda em nossa mente, tornando-a mais forte e mais presente. Um exemplo, se nessa jornada, se você está atento ao que eu estou falando e em algum momento você soltou um uau, que incrível, eu não sabia disso, essa emoção de felicidade vai fixar melhor a informação. Da mesma forma, o contrário, se você tem uma emoção de tristeza ou então de frustração em alguma situação, essa memória também irá ficar mais fixa no seu cérebro. E se nesse fluxo de aprendizagem eu adicionar ainda funções executivas, ou seja, gerar um comportamento, eu fixo ainda mais esse novo conhecimento. E a ideia da aprendizagem é tornar tudo isso muito automático, tá legal? É criar novas sinapses, as quais facilitam o fluxo de informações. Então, pessoal, basicamente, e traduzindo tudo que eu falei até aqui, se ainda não ficou claro, tá bom? A intenção do processo de aprendizagem é sempre criar um atalho entre as sinapses para se chegar a uma conclusão mais rapidamente. Eu já vou conseguir clarear, tá legal? O que eu quero passar para você. Então, olha só. Aprender algo novo exige atenção. Você precisa, de forma deliberada, prestar atenção em algo. Exige também motivação. Você precisa estar motivado para que se chegue na conclusão final. E outro ponto importante, e que reforça ainda mais o aprender, é a emoção. Quando você dá uma emoção ao conteúdo, ele fixa ainda mais na sua mente. E a função executiva também é para fixar ainda mais o conteúdo novo. Ou seja, se você faz algo com esse conhecimento novo que aprendeu, ele fixa mais ainda na sua cabeça. Mas agora, como que isso se encaixa na ansiedade? Basicamente, na ansiedade nós temos uma neuroplasticidade disfuncional, tá legal? Que percorre o caminho que eu acabei de apresentar, porém com a inversão da motivação e emoção. Então fica assim: atenção, emoção, motivação e função executiva. Então o paciente ansioso ele vai direcionar sua atenção para um pensamento automático negativo. Esse pensamento vai ser desagradável. E por conta disso, o paciente vai ter uma reação emocional que traduz esse pensamento. Ele pode sentir frustração, medo, tristeza, pode ser que tenha aumento do batimento cardíaco e que ele costuma dar um nome a tudo isso de ansiedade. Depois, o paciente vai ter uma motivação. Qual motivação? Ele quer parar de se sentir assim. E aí ele vai gerar uma função executiva para descarregar toda essa adrenalina acumulada para que possa se sentir bem. Alguns pacientes geram o que aqui? Alguns, por exemplo, optam por comer doces, outros por abusar do álcool, drogas. Alguns adquirem hábitos de procrastinação, como ficar deitado na cama, no sofá, apenas rolando as redes sociais, ou então simplesmente geram fuga, ou seja, desejam se afastar do problema. Mas esse é o circuito neural do paciente que é ansioso. E lembra que agora há pouco eu te falei que o processo de aprendizagem, quando repetido, gera um atalho entre as sinapses para se chegar a uma conclusão mais rapidamente? Pois é, isso acontece na ansiedade. Quer dizer que todo esse fluxo que eu apresentei acontece de forma muito rápida na mente do paciente. E ele nem entende o que acabou de acontecer, mas pela repetição ele cria ali um atalho. Então ele pode estar, vamos imaginar, sem fazer nada. Ou então ele viu algo que não foi agradável ou então lembrou de alguma coisa e bum! Vem um pensamento automático desagradável na mente dele e todo esse fluxo é ativado.
E tem pacientes que ativam, gente, esse circuito várias vezes no mesmo dia. Só que por que o paciente não sai desse fluxo? Porque o paciente simplesmente não sabe que esse fluxo existe. Nessa esteira de eventos, tudo acontece muito rápido. E as sensações que invadem o corpo, que no caso são a ansiedade, é tão forte que ele se foca apenas no que está sentindo. E o passo seguinte dele é procurar um alívio imediato através de uma geração e uma ativação comportamental, ou seja, funções executivas, como eu chamei agora há pouco. E como a ansiedade ela é dolorida, essa ativação é sempre através daquilo que inunda o cérebro com uma descarga de dopamina. E aí, novamente, temos o açúcar, as drogas, o álcool, as redes sociais. Então, viu só? O paciente ele aprendeu a ser ansioso. Toda essa cascata de eventos desagradáveis foi pareada a pensamentos automáticos que surgem na mente dele. Mas, e agora? Depois disso tudo, qual o jeito certo, então, de tratar a ansiedade? A boa notícia é que assim como o cérebro aprendeu a ser ansioso, ele pode ser treinado para não ser ansioso. E a neuroplasticidade é a base para o tratamento do transtorno de ansiedade. E existe muita coisa que a gente pode fazer para interromper esse circuito disfuncional. São várias técnicas altamente eficientes e associadas a essências florais para tornar o tratamento ainda mais potente. Mas tudo começa com identificar o pensamento raiz que ativa esse circuito doente. Porque a gente precisa compreender que o processo de aprendizagem é iniciado pela atenção e as emoções que sentimos são ativadas a partir daquilo que elaboramos em forma de pensamento. Então, ao darmos atenção a um pensamento, ao validarmos o pensamento, a cascata de ansiedade ela é ativada. Então, no meu método, a identificação do pensamento é o ponto de partida do tratamento, porque ele é considerado a porta de entrada para o ciclo vicioso da ansiedade. Ao contrário de uma emoção, que muitas vezes parece surgir de forma incontrolável ou de um comportamento que é a manifestação final de uma experiência interna, o pensamento é o elemento mais acessível e diretamente modificável na cadeia de eventos. E para ficar tudo mais claro, agora eu quero que você faça um exercício de imaginação. Imagine que um paciente que chega até você com uma grande angústia, que no caso é emoção, e um histórico de evitação de certas situações sociais, que seria o comportamento. No meu método, eu proponho uma abordagem pragmática e focada no presente. A ansiedade não é vista como uma força misteriosa, mas como o resultado direto de como o indivíduo interpreta a realidade. O gatilho da ansiedade, nesse exemplo, não é o evento em si, não é a situação. Sei lá, imagine que ele foi convidado para uma festa. Para alguns terapeutas, o alvo da ansiedade seria a festa, mas para mim, não. O alvo é a interpretação desse evento, ou seja, o pensamento. Ao identificar o pensamento, por exemplo, se eu for à festa, as pessoas vão me julgar, estamos, na verdade, encontrando a fonte de energia que alimenta tanto a emoção de angústia quanto o comportamento de evitação. Sem esse pensamento, a emoção e o comportamento não teriam a mesma força. Portanto, identificar o pensamento não é um fim em si mesmo, é o primeiro passo para o terapeuta e o paciente trabalharem juntos na reestruturação desse pensamento, ou seja, em desafiar a sua validade e substituí-lo por uma perspectiva mais equilibrada e realista. Ao fazer isso, não estamos apenas lidando com um sintoma, estamos desativando o mecanismo que o produz. Então, marca aí com caneta e papel. O primeiro passo, do jeito certo, de tratar a ansiedade é auxiliar o paciente a identificar o pensamento, que é a raiz da ansiedade. E aí, depois disso, existem muitas técnicas para desconstruir o pensamento e torná-lo em um pensamento mais útil, capaz de romper com o ciclo de ansiedade. Mas aqui eu vou te mostrar uma técnica que eu gosto muito e que ajuda muitos pacientes, que eu chamo de desafio de pensamentos. E agora vem aqui para a tela do meu computador, porque eu acho que é mais fácil de te mostrar como esse desafio funciona através de lâminas de PowerPoint. E agora sim, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui à tela do meu computador para eu mostrar para vocês como funciona a técnica desafio de pensamentos. Deixa eu só abrir aqui meu PowerPoint para que a gente mostre como é que funciona essa técnica, tá legal? Vai ser bem bacana, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo o evento vai gostar demais. Então vamos lá, pessoal, seguinte, tá? Aqui eu tenho um PowerPoint com o título Ciclo Disfuncional da Ansiedade. Em primeiro momento, né, logo no início, é importante a gente conceituar para que serve a técnica desafio de pensamentos. Como nós estamos aqui acompanhando na nossa maratona, quando a gente pensa em tratar a ansiedade de forma natural, a gente precisa o quê?
atacar a raiz do problema, que no caso é sempre os pensamentos automáticos do paciente. Os pensamentos automáticos, eles estarão sempre na esteira do desconforto do paciente. Eles vão ser o alvo principal a ser ajustado quando se deseja tratar a ansiedade. Então, como é que funciona essa técnica? Vamos lá, pessoal. É o seguinte, vai existir ali alguma situação, que pode ser, por exemplo, um evento externo, ou seja, o paciente ele enxerga alguma coisa e reage de certa forma, ou então uma situação interna, como é o caso, pode vir à mente dele uma lembrança. O fato é que quando a situação ocorre, o paciente ele vai gerar ali um pensamento automático. Normalmente, esses pensamentos, eles tendem a acontecer na visão do paciente de forma muito rápida e normalmente esse paciente nem percebe esse pensamento. E esse pensamento, em quem é ansioso, ele costuma ser muito rígido, muito inflexível, não útil e também muito exagerado ou catastrófico. Mas podemos resumir o pensamento automático como algo não útil. Do pensamento, seguindo essa esteira, o paciente gera um sentimento, que pode ser, por exemplo, frustração, medo, impaciência, vamos colocar o nome dele de ansiedade. Depois vem a motivação, que nada mais é do que o paciente querer sair dessa sensação ruim que ele está tendo ali e buscar algo para confortar ele, para que ele possa se sentir melhor. E aí depois vem, nessa sequência de eventos da esteira, o comportamento, que será uma ativação dopaminérgica para a geração do bem-estar, que pode ser, como já falei para vocês, o uso de drogas, o uso de álcool, uma busca acelerada por alimentos ricos em calorias, ou então, por exemplo, ficar ali rolando as redes sociais, ou às vezes até mesmo buscar um comportamento de fuga, que é ir para outro lugar, ir para outro local e se afastar do problema. Mas agora eu vou trazer aqui na tela para vocês um pensamento bem simples antes de entrar no exemplo principal desse trecho aqui da nossa aula, tá legal? Então deixa eu colocar para vocês aqui, deixa eu passar aqui. Então vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar que existe uma situação interna que é um fluxo de pensamentos. Nada mais é do que o paciente está lá parado, às vezes distraído com alguma coisa e de repente vem, bum, aquele pensamento. No caso aqui, o pensamento que vem à mente do paciente é prova amanhã. Eu tenho uma prova amanhã. Ele se lembra disso. E aí, a partir disso, o paciente ele gera um pensamento automático. Que aqui nesse exemplo é: eu nunca vou aprender essa matéria. Então observa como esse aqui é um pensamento muito rígido, muito inflexível, muito catastrófico, porque ele está literalmente falando e acreditando nessa verdade absoluta dele, que é: eu nunca vou aprender essa matéria. Seguimos então na esteira de eventos. Esse pensamento, ele é o ativador para um sentimento. A partir desse pensamento, o paciente ele começa a se sentir triste, deprimido ou então ansioso. Logo após essa esteira, que começou a andar, vem uma motivação. Qual que é a motivação? Quero parar de me sentir assim. Eu preciso de dopamina. Eu quero parar de me sentir triste e eu preciso agora de dopamina. Observem que o pensamento que o paciente tem, que é eu nunca vou aprender essa matéria, ele mal é percebido pelo paciente, porque esse pensamento ele acontece em um fluxo tão acelerado que o paciente se foca somente no sentimento e depois na busca, que é a motivação, para se sentir o oposto daquilo, ou seja, ele quer começar a se sentir bem. E aí ele tem uma ativação comportamental, que aqui eu trouxe o exemplo, que é ficar ali nas redes sociais, rolando as redes sociais para cima e para baixo, ou então ter uma busca acelerada por doces, por alimentos que são ricos em calorias, para que traga essa sensação de bem-estar. Veja que de nada adianta a gente atacar os sentimentos, que é essa tristeza, com, por exemplo, exercícios de respiração, porque a causa do problema do paciente está lá no pensamento, ou seja, no primeiro fluxo dessa esteira. E a partir da técnica desafio de pensamentos, a gente vai aprender que esse tipo de pensamento é rígido e nós vamos conseguir fazer uma alteração dele para formar uma nova ativação comportamental. Então, olha só que interessante, tá? Então, o melhor modelo de tratamento, pessoal, é a identificação do pensamento e a avaliação dele. E a repetição desse modelo em qualquer situação onde o paciente se sente ansioso vai ser capaz de modificar a fisiologia bioquímica do paciente. Ou seja,
a aplicação desse modelo é capaz de reduzir as descargas de adrenalina e com isso o paciente vai conseguir controlar melhor as suas emoções e isso, né, ele vai conseguir replicar isso, uma vez que ele aprende isso, ele consegue replicar isso para sempre ter esse novo modelo de comportamento a partir do surgimento de um novo pensamento. Ou seja, uma vez que o paciente aprende isso, que é o que eu vou ensinar vocês logo na sequência, com a técnica desafio de pensamentos, ele próprio consegue se regular em outras situações. Então, a técnica desafio de pensamentos, ela consiste em identificar o pensamento automático e conseguir avaliar se ele é útil ou não, exagerado ou não, inflexível ou não, e depois construir um pensamento mais funcional. E na lâmina posterior, eu vou começar a te mostrar o passo a passo da técnica desafio de pensamento. Vamos lá então aqui, ó. Ó, aqui segue então, né, na frente de vocês, eu tenho as instruções para o uso do desafio de pensamentos. E o desafio de pensamentos, ele é composto por 3 etapas, sendo que a etapa 2, de fato, é o desafio, e aí sim a etapa 2 a gente divide em 3 fases. Mas aqui eu vou dar um geral para vocês entenderem, e depois eu me aprofundo na etapa 2, beleza? Então me acompanhem aqui na tela. Lembrando que o objetivo do desafio de pensamentos é identificar o pensamento raiz que causa ansiedade e depois construir um pensamento mais funcional, beleza? Mas o que que é a etapa um? Ela é muito simples, tá? A etapa um consiste em reconhecer. A gente deve reconhecer e identificar o pensamento, ou seja, com o que eu estou preocupado ou chateado agora. Ou então, eu costumo perguntar para os meus pacientes, né, o que que estava passando pela sua cabeça naquele momento. Uma pergunta assim bem simples, tá? Para que esse paciente possa entender. E uma forma interessante do paciente fazer essa pergunta, porque ele nunca vai conseguir parar esse fluxo logo no pensamento. Ele vai se dar conta de que o que ele está pensando é um pensamento automático rígido e não útil quando ele começa a se sentir. Então, a partir do momento que ele começa a se sentir frustrado, ansioso, com medo, inseguro, ele deve falar, opa, ele deve checar essas sensações e falar, opa, mas espera aí. O que que está passando pela minha cabeça neste momento? É claro que no início do atendimento, quem vai instruir a sequência é o terapeuta, beleza? Mas a etapa um é o reconhecer. Agora, a etapa 2, de fato, é o desafio. Nós vamos ensinar o paciente a avaliar os pensamentos, observando os fatos e as evidências. Ou seja, eu sempre costumo falar para o meu paciente, experimente pensar como um advogado, mas eu já vou te explicar melhor como isso funciona, tá legal? E aí, então, a partir da técnica desafio de pensamentos, dessa fase, né, desculpa, dessa etapa 2 chamada desafio, a gente vai avaliar se aquele pensamento, se ele é verdadeiro, se ele é um pensamento baseado em fatos ou se ele é impreciso, exagerado e inflexível ou inflexível. E depois a etapa 3 é a construção, é a alteração, ou seja, eu vou construir um pensamento mais realista, mais equilibrado e mais útil. E a gente vai aprender isso aqui, pessoal, tá? É claro que comigo falando as etapas logo na sequência parece que é algo grande, né, no sentido de tempo de aplicação, mas quando a gente aprende, ele fica muito rápido e isso o paciente ele consegue assimilar muito facilmente e fazer isso várias vezes ao longo do dia. Ele consegue aplicar várias vezes ao longo do dia nele próprio. E depois eu vou trazer aqui para vocês também um vídeo de depoimento de uma paciente minha que conseguiu aplicar e ela vai relatar para vocês como ela se sentiu. Então aqui tá aqui na tela, tá? Desafio de pensamentos, 3 etapas. Etapa um reconheça. Etapa 2 desafie. Etapa 3 altere. Agora, a etapa 2 que é o desafio, é dividido em 3 fases. É a etapa principal do nosso método aqui, é a nossa estrela, eu costumo dizer. Então vamos lá, né? Olha só, coloquei lá em cima. Etapa 2 desafio. Nós chamamos ela de considere as evidências. E para que fique mais simples de vocês entenderem, eu vou contar para vocês uma história. Uma história não, quer dizer, é uma história, só que é uma história real de uma paciente minha, que inclusive é essa paciente que eu vou trazer o depoimento na parte final dessa aula. Vamos lá então. Paciente Gabriele, tá? Qual que é a história dessa paciente? Deixa eu contar para vocês aqui, com os detalhes. Gabriele, pessoal, ela era uma professora, é uma professora, mas nesse momento ela era uma professora e vocês vão entender por quê. E a diretora da escola dela acabou engravidando e ela precisou sair em licença maternidade. A diretora saiu de licença maternidade, beleza? E aí a escolhida para ser a substituta da diretora nesse período foi a Gabriele. Então, naquele momento, a Gabriele ela deixou de ser professora para ser a nova diretora da escola de forma provisória.
Então, essa paciente, a Gabriele, ela chegou no meu consultório tendo crises fortíssimas de ansiedade, porque ela não estava conseguindo lidar bem com a promoção do trabalho. Ela estava muito ansiosa por conta dessa promoção. E para resumir, então, pessoal, um pouco a história, a gente conceituou o quadro, que eu não vou ensinar aqui para vocês nesse tempo, porque ele é uma outra etapa, mas é muito importante entender sobre ele, tá? É muito importante aprender sobre conceituação e eu posso ensinar vocês. Mas o fato é que após a conceituação, nós chegamos à conclusão de que a Gabriele se sentia ansiosa, principalmente na saída dos alunos da escola, que era quando ela ficava lá na portaria para se despedir dos alunos. E aí, nesse momento, era esperado da diretora, que no caso era a Gabriele, era esperado da diretora que ela pudesse abordar alguns pais para que ela conseguisse ali passar informações sobre os comportamentos dos alunos. Só que o que acontecia nesse momento, ou seja, especialmente na saída dos alunos da escola? A Gabriele, ela ia para a portaria, só que ela travava. Ela não conseguia chamar nenhum pai para conversar. E pelo contrário, ela ficava ansiosa, ela ficava focada nessa sensação de ansiedade e ela gerava comportamentos de evitação. Ela comentava comigo que ela chegava a colocar o telefone nos ouvidos, fingindo que estava conversando com alguém, para que ela não precisasse chamar os pais e para que os pais observassem que ela estava ali ocupada, ou então em alguns casos ela gerava o comportamento de fuga. Ela simplesmente saía e ia para sua sala ali, a sala da diretora. Então eu apliquei com ela essa técnica, tá? E vocês vão acompanhar aqui uma parte, eu transcrevi uma parte da nossa conversa para que vocês possam entender melhor como funciona. Então assim, ó, a partir da conceituação que eu tive com conceituação é basicamente um resumo do que o paciente está me contando, mas eu vou de maneira muito inteligente fisgar os conceitos do que o paciente me traz para formular com o paciente pela primeira vez, porque ele nunca ouviu falar sobre isso, da identificação do pensamento raiz, tá legal? Que no caso é a causa do problema da ansiedade. Então, assim, após a conceituação, nós chegamos à conclusão de que o pensamento central da Gabriele era: se eu falar, ela ficava na portaria pensando isso, tá bom? Ela pensava: se eu falar com algum pai, vão achar que eu não sei nada e irão me confrontar. E eu nem sei o que responder. Ninguém dá importância para o que eu falo. Era exatamente assim que a Gabriele falou para mim. E eu fiz questão de trazer aqui e anotar para vocês. Então, na primeira fase do desafio, nós deveremos considerar as evidências, ou seja, a gente vai avaliar os fatos contrários à preocupação da Gabriele. No caso, a preocupação da paciente. Então ela me trouxe essa frase que eu conceituei e resumi e entreguei para ela, pedi a confirmação dela, ela me confirmou que era isso e eu como terapeuta respondi para ela: Gabriele, de onde vem a ideia de que os pais vão te confrontar e que você não saberá o que responder? E ela continuou: porque eu sou nova nessa função. E eles estão acostumados com a diretora antiga. Pessoal, aqui só é interessante eu fazer abre aspas, tá? Eu também não vou ensinar vocês aqui, mas abre aspas, é importante falar que esse tipo de pensamento inicial que a Gabriele tem, que é ninguém dá importância para o que eu falo, a gente aprende que isso é originário de uma crença central de incompetência e de baixa autovalorização. Ela acredita de forma absoluta que ela não é capaz de lidar com as demandas da nova posição e que a sua opinião não tem valor. Eu não vou abordar as crenças nesse conteúdo aqui, mas em outros momentos eu falo da importância delas, tá? E voltando aqui então para o caso da Gabriele, esse, né, portanto, era o pensamento automático negativo que gerava as crises de ansiedade e esses comportamentos de fuga, como eu acabei de falar para vocês. Então, né, para ajudar a Gabriela, a gente aplicou a técnica desafio de pensamentos. Estamos agora aqui na etapa 2. Dentro dessa etapa 2, que é dividida em 3 fases, a fase 1 é considerar as evidências. Então, a Gabriela me trouxe aqui essa frase e eu respondi: de onde vem a ideia de que os pais vão te confrontar e que você não saberá o que responder? E ela falou para mim: bom. E ela falou para mim o seguinte: porque eu sou nova nessa função e eles estão acostumados com a diretora antiga. Foi a resposta dela. E eu contornei falando, né? Eu devolvi para ela. Existe, olha só, existe alguma evidência real de que os pais achem que você não sabe nada? Algum pai já te confrontou ou a tratou com desprezo? E ela me respondeu: não, nunca aconteceu. É só que eu imagino que isso vai acontecer. Então vejam bem que na raiz do pensamento de um paciente que é ansioso
ele torna aquele pensamento uma verdade absoluta e começa a catastrofizar, imaginando sempre que o pior vai acontecer. E o papel do terapeuta na fase um do desafio é contestar. Nós vamos questionar: olha, qual é a evidência que você tem de que isso vai acontecer? E ela me respondeu, né? Eu trouxe: existe alguma evidência real de que os pais acham que você não sabe nada? Algum pai já a confrontou? Ela falou: não, nunca aconteceu. É que eu acho que vai acontecer. E aqui eu continuo, tá? E depois eu perguntei para ela. Eu perguntei para ela, deixa eu só voltar aqui para ficar claro para vocês. Aí ela me respondeu, né? Não, nunca aconteceu, é que eu imagino que é isso que vai acontecer. E aí depois eu trouxe: como você sabe que ninguém dá importância para o que você fala? Porque era o que ela trazia: ah, ninguém dá importância para o que eu falo. Quando você era professora, isso aqui é muito importante, tá? Na hora de considerar as evidências. A gente busca outros exemplos na vida dela para que confrontem essa ideia. Aí eu perguntei: quando você era professora, chegou a dar feedbacks para os pais? Se sim, como foi? Aí ela falou, né? É um sentimento, no caso, é um sentimento que eu acho que eles não vão dar valor para o que eu tenho que falar. Às vezes eu sinto que as pessoas não me escutam, mas sim, já dei feedbacks antes e os pais me ouviam. Opa, então aqui nós temos uma evidência de que o pensamento dela é rígido e catastrófico. Porque o pensamento de que ninguém dá importância para o que eu falo já é, já é a partir de uma evidência, né? A gente traz fatos e elementos contrários, mostrando que em outras oportunidades ela falou com os pais e os pais deram atenção para o que ela tinha a trazer. Então, como está aqui, ó, o objetivo é fazê-la perceber que o pensamento não é um fato, mas sim uma previsão catastrófica de algo que ainda não aconteceu. Essa primeira fase da etapa 2 é muito simples. A gente vai trazer alguma evidência que mostre que o que ela está falando não é uma verdade absoluta. Beleza? Então a gente puxa um exemplo que já deu certo para ela e depois coloca falando que ela já recebeu feedbacks antes e que os pais a ouviram, beleza? E agora continuando na etapa 2, pessoal, na fase 2 da etapa 2, a segunda fase é avaliar a probabilidade e o custo. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui, ele é um dos elementos principais dessa fase. Porque assim, ó, mesmo que a gente considere as evidências contrárias de que o paciente, de que o paciente fala não é uma verdade absoluta, nós precisamos partir do pressuposto de que todo pensamento possui, no mínimo, um fundo de verdade. Então, mesmo que esse pensamento não vá acontecer, é interessante avaliar a probabilidade disso acontecer. Isso porque pessoas ansiosas superestimam a chance de coisas ruins acontecerem. Então, mesmo que exista uma chance reduzida de que aquilo aconteça, as pessoas ansiosas acreditam que aquilo vai acontecer. Então, elas imaginam sempre o pior cenário, que no caso, para Gabriele, o pior cenário era: os pais vão me confrontar. E aí, o que que eu trago para ela? Tá nessa mesma linha, caso o paciente avalie que a probabilidade daquilo de acontecer é muito alto, a gente também traz uma resposta para aquilo, tá? E foi o que eu trouxe para ela. Olha só, o que é mais provável que aconteça se você abordar um pai para falar sobre o comportamento do filho? Ele vai te confrontar ou ele vai agradecer pela a sua atenção? Então, na fase um a gente considerou as evidências. Olha, Gabriele, já ocorreram outros momentos na sua vida em que você conversou com os pais e os pais te agradeceram, respeitaram teu feedback. Ah, mas mesmo assim vai acontecer e um pai pode me confrontar. Tá, qual que é a probabilidade disso acontecer? Você acha que é mais provável que quando você chame um pai, é mais provável que ele te agradeça ou que ele vai para o confronto com você? Aí ela respondeu: não. O mais provável é que ele vá me agradecer, tá? E aí, mesmo assim, a gente continua nesse exercício de que o pior cenário possa acontecer. Tá, vamos imaginar então. Vamos imaginar que o pai te confronte, te fale: ah, você não sabe do que está falando e tal. O quão ruim seria se isso acontecesse, tá? É importante perguntar sobre os piores temores, que no caso seria aqui os custos. Eu costumo ir para ela, né? Eu trouxe o seguinte aqui, né? O que aconteceria se você não tivesse todas as respostas? É o fim do mundo? Qual seria uma resposta mais útil? Aí eu trouxe um exemplo para ela. Caso algum pai te confronte com algo que você não saiba, você contorna falando: essa é uma ótima pergunta, eu vou verificar e te retorno amanhã. Então, qual é a probabilidade? É baixa.
porque é mais fácil ele me agradecer do que ele me confrontar. Mas mesmo que ele me confronte, ou seja, vamos imaginar que isso, que é o pior cenário, acontece. O que que você poderia responder? Seria o final do mundo para você? E caso você seja confrontada, qual seria uma resposta útil? Essa é uma ótima pergunta, vou verificar e amanhã eu te retorno, amanhã eu te respondo. E aqui eu costumo também provocar ainda mais o paciente com aquelas coisas que são importantes para nós. Eu costumo falar para os pacientes as seguintes coisas, né? Vamos imaginar que o pior cenário aconteça. As coisas com as quais você se importa ainda serão preservadas? Por exemplo, sua família ainda a amaria? Daqui 5 anos, quando você olhar para trás, você vai considerar essa uma situação importante ou não na sua vida? Isso aqui é importante para colocar as situações em termos de perspectivas, porque quando a gente olha para o caso isolado, a gente vai avaliar que ele é uma parte muito pequena da nossa vida. E a nossa vida ela é formada por vários elementos, não somente por essa pequena retrato, por essa pequena fotografia. E aí, depois disso, né, pô, eu já considerei as evidências, vi que existem evidências contrárias, já avaliei a probabilidade, já avaliei o custo. Agora eu devo me perguntar, né, pensar assim me ajuda? E eu pergunto isso por quê? Porque mesmo que a crise de Gabriele acontecesse especialmente na saída, ela tinha crises de ansiedade em outros momentos do dia, antecipando aquele cenário na mente dela, trazendo aquilo para um campo mais visual. Então ela se via naquela situação e ficava também ansiosa. E aqui, uma coisa importante a se perguntar é o seguinte, tá? Pensar assim vai me ajudar? Isso aqui é importante que a gente fale para ela, tá? Porque a maioria das pessoas possuem a crença equivocada de que preocupar-se com algo é suficiente para que aquilo seja resolvido. Quando não, preocupar-se não resolve. O que resolve é você criar um plano adequado e estratégico para aquilo. E aí, para que a gente pudesse, né, confrontar essa ideia de pensar assim me ajuda, a gente cria um cartão de enfrentamento que é o que eu vou mostrar aqui na próxima página para vocês, tá? Então, assim, a gente tem aquele pensamento rígido, que é o que ela trouxe para nós, tá? Por exemplo, o pensamento original era: se eu falar com algum pai, vão achar que eu não sei nada e irão me confrontar e eu nem sei o que responder. Ninguém dá importância para o que eu falo. Esse era o pensamento central da Gabriele, era a raiz dos problemas da ansiedade dela. A gente avalia isso com as evidências. Na verdade, contradiz isso com as evidências, avalia a probabilidade daquilo acontecer, avalia o custo se acontecer, se questiona se pensar sobre aquilo fora da crise da ansiedade, ou seja, fora da situação, é útil ou não, e a gente aprende que preocupar-se não resolve o problema, o que resolve o problema é resolver o problema de uma forma estratégica. E agora sim, a gente vai para a última etapa do desafio de pensamentos, que é alterar o pensamento raiz. Isso aqui tudo acontece, pessoal, é sendo construído com o paciente através de um diálogo, tá? Que eu só trouxe os resumos das conversas com vocês. No final, a gente conseguiu gerar um pensamento mais útil para ela, que era: sou a diretora substituta e estou aprendendo. Meu papel é ser uma parceira para os pais e não uma adversária. É normal não saber tudo, e se eu precisar de mais informações, posso buscá-las e dar um retorno. Agora é o mais importante, tá? O mais importante é me comunicar de forma clara e demonstrar que me importo. E aí a gente pega um cartão, olha, pode ser, se você não tem cartão, pega uma folha A4 mesmo, tá? Uma folha de agenda, pede para o teu paciente escrever a punho essa nova mensagem, esse novo pensamento, e o paciente vai guardar esse pensamento com ele. Quando ele tiver as crises de ansiedade em um momento distante daquela situação onde normalmente acontece, ele vai pegar esse pensamento novo e vai ler para ele em voz alta. E ele vai avaliar que o pensamento original é um pensamento rígido, exagerado e não útil. E agora ele passa a incorporar esse novo pensamento. E ele carrega esse cartão de enfrentamento com ele. E ela fazia isso nos momentos da saída, tá? E aí, essa, pessoal, é apenas uma etapa que eu trouxe aqui para vocês. Porque depois da gente descobrir o pensamento mais útil, a gente instrui o paciente, inspira o paciente a ter uma ativação comportamental. Lembra lá do fluxo da ansiedade disfuncional? Os pensamentos, eles são mais fixados a partir de uma ativação comportamental. Então a gente ensaia uma ativação comportamental. E resumindo um pouquinho aqui, tá? Eu falei para ela o seguinte: olha, Gabriela, amanhã você vai para a portaria da escola, vai manter esse cartão com você, vai aguardar os pais virem buscar as crianças. Quando os pais aparecerem, se o pensamento original vir à mente, você pega esse cartão de enfrentamento, lê o cartão de enfrentamento. E aí você vai de maneira deliberada, de forma proposital,
escolher um pai para conversar e você vai trazer uma mensagem super simples. Alguma coisa do tipo, tá? Não me recordo agora exatamente o que eu falei para ela, mas você chama um pai para fazer um elogio da criança. Olha, tô passando aqui para te falar que a Pro super elogiou a tua criança hoje, que no lanchinho da tarde ela comeu tudo e comeu sem a ajuda da Pro, comeu usando o garfinho, a faquinha. É que uma escola com crianças abaixo de 7 anos, tá? Para que ela começasse a ter essa ativação comportamental, para que ela começasse a associar o pensamento mais útil com uma ativação comportamental, porque isso reforça o nosso circuito neural, mostrando que o paciente começa a criar novos circuitos de combate à ansiedade. Então a gente gera um pensamento mais útil, coloca ali uma ativação comportamental na qual o paciente se sinta à vontade ainda e ele vai treinando para que quando chegue de fato uma situação desconfortável ele já esteja mais preparado para enfrentar aquilo. E é claro que, além disso, eu ainda associei a prescrição de essências florais para que acelerássemos esse processo de enfrentamento dela. Eu incluí a essência floral proteção e equilíbrio e também a essência OPI2, tá? E eu vou falar mais à frente sobre o papel das essências florais, mas é muito importante entender que a técnica desafio de pensamentos é altamente eficiente. E vocês vão ver agora, logo na sequência, um trechinho da Gabriele falando sobre como ela se sentiu com essa técnica. Beleza, pessoal? Valeu! Já na quarta, eu já comecei a me sentir um pouco melhor. Que Aí bom. foi na quinta e na sexta, eu até falei pro meu marido, meu Deus, tá muito esquisito, porque eu falei, eu não sentia mais aquele aperto no peito, aquela sensação ruim. Falei, parece que tem até alguma coisa estranha, porque eu tava já tão acostumada a sentir aquele aperto no peito, aquela coisa ruim, que aqueles 2 dias assim que eu fiquei sem sentir, eu pensei, meu Deus do céu. Hum, Aí passou assim vários dias, teve situações, eu tive tá. conversas com pais, consegui resolver tudo certo, fui levando. E assim eu estava me sentindo bem, estava dormindo bem Tá, também. isso Fiz aquele processo que você me ensinou a fazer. ótimo. Daí eu coloquei no papel, fui escrevendo, e aí eu, assim, me acalmei um pouco, porque daí eu entrei no começo, eu entrei naquela onda dos meus pensamentos, né, de Isso. catastrofizar, porque daí eu pensei, agora vai dar processo, eu vou ter que responder, e papapá, papapá, papapá. Daí, quando eu me acalmei, eu pensei, não, Gabi, calma. Daí a antiga diretora também conversou comigo, ela disse, Gabi, eu já respondi tanta ouvidoria, isso não vai dar em nada. A gente não fez nada de errado, me ajudou bastante. Até o meu marido, nós estamos na casa da minha mãe e o meu irmão Sim. pediu como que estava. Daí o meu marido disse: Meu Deus, mudou do dia para a noite. E você acabou de ver um caso real onde eu ensinei a paciente a se autorregular diante de pensamentos automáticos que geravam ansiedade. E bom, já foram centenas de pacientes que eu tratei dessa mesma forma. Mas eu preciso ser sincero com você. Por mais que a gente mostre para o paciente que esse mecanismo de autorregulação, o início para alguns pacientes pode ser bem difícil. Isso porque os circuitos cerebrais estão lá há muito tempo e o paciente já está viciado no padrão de resposta ansiosa. Então, para fazer essa arrancada ser menos dolorosa e para acelerar o processo de combate à ansiedade, que inclusive o que eu vou falar é o que possibilita tratar um paciente com apenas, vamos lá, 2, 3 sessões, o seu grande aliado aqui, neste momento, são as essências florais. Isso no episódio 1, eu falei que a escolha de suplementos por intermédio de fitoterápicos ou então medicamentos, como é o caso dos benzodiazepínicos, é ineficaz. Nesse conteúdo, nesse episódio, eu preciso te contar que ao incluir essências florais no tratamento, você estará fazendo um grande acerto. E esse é um dos meus segredinhos e dos meus alunos também. Escolher a essência correta irá mudar você de patamar. E quando eu digo escolher a essência correta, é porque a maioria dos terapeutas não sabem prescrever remédios florais. Mas eu vou te explicar agora como isso é feito. Mas, primeiro, essências florais, Renato, o que são esses remédios? Essências florais são preparações farmacêuticas, geralmente líquidas, obtidas a partir de flores nativas que crescem de forma espontânea em regiões afastadas do contato com a humanidade. A ideia central por trás das essências florais popularizadas pelo médico famoso Eduard Bach no início da década de 1930 é que as doenças físicas, como a ansiedade, são reflexos de um desequilíbrio emocional, ocasionados pela manifestação de um pensamento disfuncional.
Segundo essa filosofia, tratar esses pensamentos ocasionam em bem-estar. Tudo muito parecido com o que eu estou te explicando até agora, não é mesmo? Então, para simplificar, para quem nunca ouviu falar sobre esse sistema de medicina, essências florais é um tratamento farmacológico onde o alvo é regular os pensamentos. E aí, para cada grupo de pensamentos, irá existir um remédio floral que auxiliará a mente a movimentar o pensamento de um estado catastrófico para um novo pensamento, mais realista, mais funcional, mais útil. E a diferença principal desse tipo de tratamento para os chás, para os fitoterápicos ou medicamentos químicos é justamente o alvo de atuação. Enquanto esses que eu falei possuem mecanismos de ação focados em reduzir descargas de adrenalina no corpo, tentando manter artificialmente a mente sedada, a mente calma, a terapia floral visa justamente atuar no lado mental do paciente, modificando os pensamentos. E esse modelo de mecanismo de ação se dá justamente pela maneira que a essência floral é preparada e na forma como ela conserva os ativos passados da flor para o frasco floral. Só que agora eu tenho um alerta para você, e um alerta muito sério. Não é qualquer marca de remédio floral que funciona. E isso se dá pelo fato do mercado wellness ser um dos maiores mercados financeiros do mundo. Esse mercado chega a faturar trilhões de dólares por ano. E aí, muitas vezes, os produtores querem espremer, sabe, ao máximo esse nicho. E isso gera sempre produtos falsificados, de má qualidade, que não respeitam a maneira correta de preparação. E quem que sofre com isso? O terapeuta. Mas, principalmente, o paciente. E eu entendo muito desse mercado, tá legal? Lembra que no episódio 1 eu te contei um pouco da minha história? Pois é, eu sou uma das maiores referências de pesquisadores no mundo no assunto essências florais. Tenho artigos científicos publicados nesta área por mim e atualmente eu tenho mais de 1000 citações do meu nome em outras publicações científicas sobre esse tema. Inclusive, me preocupando tanto com o futuro desse mercado, eu criei um trabalho que já mandei até mesmo para a Anvisa, que é o método de controle de qualidades para essências florais. E aliás, esse foi o meu trabalho de dissertação que rendeu o meu título de mestre na Unesco, a Universidade do Extremo Sul Catarinense. E eu posso disponibilizar para você de graça, caso tenha curiosidade. Basta solicitar para a minha equipe e eles te enviam rapidamente. E esse trabalho não foi apenas para ganhar o meu título. Eu fiz porque eu realmente me preocupo demais com esse mercado. As essências florais, elas fazem, parte da minha vida. Já me ajudaram demais a regular meus pensamentos. Eu já ajudei muitos pacientes e terapeutas através das essências florais, ensinando-os a utilizarem da maneira correta e a como escolher as essências florais. E isso, de fato, é um grande diferencial na carreira. E eu posso te ensinar a como fazer isso. E na próxima aula eu vou te mostrar como aprender. Por agora, é importante que você entenda que você vai encontrar várias marcas no mercado, mas os que realmente funcionam são os que respeitam os princípios adequados de produção, que são, vamos lá, tá? Vou fazer uma sequência para você aqui. A flor que dá origem a um remédio floral, ela não pode ser plantada. Ela precisa nascer de forma espontânea na natureza, sem a interferência do homem, respeitando o ritmo natural do ambiente. Isso inclui, em alguns anos, não ter determinado remédio floral, pois alterações climáticas, por exemplo, muitas vezes suprimem seu nascimento. E esse fato de não interferência, de não plantio, faz com que a preparação de remédios florais seja reduzida. E isso reforça aquela ideia de pirataria que eu trouxe para vocês. Por isso, saber a procedência da marca floral é fundamental. Mas fiquem tranquilos em relação a isso, porque eu vou orientá-los da forma correta no momento exato sobre como escolher essências florais. Outro ponto importante na produção é que a colheita das flores deve respeitar o momento do dia que a flor mais conserva líquidos dentro de si. E cada flor possui um determinado horário. Isso aí, gente, envolve muito conhecimento botânico. Outro ponto importante é que a colheita da flor deve ser feita por um número reduzido de pessoas. E depois, no processo de preparação da essência floral, se deve utilizar a água de um rio limpo próximo à coleta das flores. E por fim, acho que um dos pontos mais importantes, tá legal? É o método de preparação, que deve ser respeitado usando ou o método solar ou de decocção. Como você pode observar, é realmente um método bem artesanal e bem detalhista, mas é só assim que funciona. Mas olha, tem muitos mais detalhes, tá? E eu sintetizei tudo o que você precisa saber sobre essências florais em uma sequência de vídeos. E no final da maratona, se você chegar até lá comigo, eu vou te liberar esse bônus gratuitamente para você entender esse processo geral de preparação, de escolha das flores e dos processos de indicação e muito mais. Então,
continue me acompanhando aqui que eu te garanto que vai valer muito a pena. Mas uma coisa eu não posso deixar de falar é que no mercado você encontra dois tipos de essências florais, as concentradas e as diluídas. E em todo o meu trabalho de mestrado eu fiz análises em ambas as formas. E eu recomendo que seus pacientes usem apenas as concentradas, porque são as que de fato funcionam e que possuem efeito. E eu provei em meu estudo que florais concentrados conservam princípios ativos passados da flor para o remédio floral, enquanto a versão diluída, não. E para deixar claro aqui também, caso você já queira sair por aí usando as essências florais, as que eu tenho confiança e segurança em indicar, porque é a marca da qual eu faço parte da equipe de preparação, são as essências da flor de íris. E para finalizar esse assunto de essências florais, como eu falei anteriormente, para cada grupo de pensamentos vai existir um remédio floral de suporte que vai acelerar o tratamento da ansiedade. No caso da paciente Gabriele, que eu acabei de mostrar para você, que tinha medo de expressar o que pensa, a essência escolhida foi o Proteção e Equilíbrio e a OPI 2. E bom, pessoal, olha, eu sinto que eu consegui explicar o máximo que eu poderia para você sobre como tratar a ansiedade de forma natural. Mas eu sei que esse contexto aqui de aula, ele possui um tempo limitado. E eu sei que algumas pessoas, nesse exato momento, podem estar interessadas em uma solução mais completa e aprofundada. E se esse for o seu caso, eu queria falar que eu tenho essa solução. E ela se chama O Poder dos Florais Concentrados, tratando a ansiedade de forma natural. E eu vou falar um pouco mais sobre esse método em nossa próxima aula. Mas sim, eu vou abrir inscrições para esse treinamento. Só que, por enquanto, eu ainda não quero falar sobre esse assunto. Por enquanto, eu quero que você saiba que nesse episódio você aprendeu o ponto de partida da ansiedade, que do ponto de vista da neurociência, vimos que seu paciente não é ansioso, mas sim aprende a ser ansioso através de um ciclo de neuroplasticidade disfuncional. Esse ciclo vicioso começa no pensamento automático negativo, que gera uma emoção intensa e, por fim, um comportamento de fuga ou então de alívio imediato. Mostrei que a boa notícia é que podemos reverter essa neuroplasticidade. O primeiro passo e a chave do meu método é identificar o pensamento raiz que ativa todo esse ciclo. O pensamento é o ponto mais acessível para a intervenção, pois, ao contrário da emoção ou do comportamento, ele pode ser modificado. E uma das intervenções mostradas nessa aula foi o desafio do pensamento. Falei também que, para quebrar a resistência do paciente e acelerar o processo, ensinei como combinar a identificação do pensamento com o uso de essências florais. Por fim, reforcei a importância de saber escolher as essências florais corretas. Elas devem seguir um processo de produção artesanal e criterioso, com flores que nascem de forma espontânea, garantindo assim a sua eficácia. E eu reforço novamente que, se você ainda não assistiu o episódio 1, corre lá para conferir, porque ele também está imperdível. E mesmo que você já tenha visto, volta lá para revisar. E olha, eu até considero importante você resumir tudo o que aprendeu até aqui. E no episódio 3, eu vou falar com você sobre um assunto muito importante, que talvez já esteja até brotando na sua mente. Como eu trabalho com esse método há bastante tempo, tem uma coletânea de dúvidas que as pessoas me mandam. Perguntas como: funciona para todos? É a melhor forma de tratar a ansiedade? Será que vai servir para mim? Essas e outras perguntas serão respondidas na próxima aula. Além de eu te mostrar uma oportunidade incrível, porém altamente escassa. Mas, enquanto esse episódio não chega, aproveita para comentar em nossos grupos o que você está achando até aqui deste evento. Aproveita também para enviar suas dúvidas, mandar um feedback. Eu ou a minha equipe vamos responder todos vocês. Um grande abraço e nos vemos no nosso próximo episódio.